queridos amigos, boa noite para todos. Boa noite. Que Jesus possa nos abençoar. Para nós é um motivo de profunda alegria estar retornando à atividade do estudo das sextas-feiras, onde nos reunimos para refletirmos em torno do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, livro que foi editado em 18 de abril de 1857. Ele foi organizado por Allan Kardec a partir das informações dadas pelos espíritos a diversos médios, em diversas partes. Coube a Kardec a missão de ordenar, de dar um sentido didático e lógico a essa vasta gama de informações que o Espírito de verdade veio trazer para a humanidade sobre a égide de Jesus. O livro é dividido em 4 partes, para quem está vindo a primeira vez e não conhece a obra. A primeira parte que trata das questões filosóficas, a partir da primeira questão, que é Deus. A segunda parte, que é intitulada do mundo espiritual, ou mundo dos espíritos, que tem um conteúdo científico da doutrina espírita, a relação dos espíritos conosco, que estamos na Terra, os princípios da reencarnação, a influência dos espíritos, a relação entre os próprios espíritos do mundo espiritual, enfim, são aspectos que remontam às questões dos tratados científicos da doutrina. A terceira parte, das leis morais, é um estudo profundo acerca dos 10 mandamentos, alguns aspectos da moral que Jesus veio nos trazer. E a terceira parte, das penas e gozos futuros, ela traz para nós reflexões quanto às consequências das questões filosóficas aplicadas ou não no contexto da nossa vida. Enfim, a partir da utilização do livre-arbítrio, nós vamos definindo o nosso próprio encaminhamento, o grande futuro que nos aguarda. Nós estamos trabalhando na segunda parte do livro, no capítulo 4, intitulado Pluralidade das Existências. Exatamente no tópico Encarnação nos diferentes mundos. Na semana passada nós trabalhamos até a questão 175. Então vamos escolher aqui, vamos ler a questão 173 até a 175, para a gente fazer uma pequena recapitulação e já adentrando na questão, as questões seguintes. Então vamos lá, 173. 173. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro, ou pode ter várias existências no mesmo globo. Resposta: pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não avançou bastante para passar a um mundo superior. 173A. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Podemos voltar à Terra depois de termos vivido em outros mundos? Seguramente. É possível que já tenhas vivido em outros mundos e na Terra. 174. Voltar a viver na Terra é uma necessidade? Não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo, que não seja melhor, e que pode até ser pior. E a 175. Haverá alguma vantagem em voltar a habitar a Terra? Resposta: nenhuma vantagem particular.
a menos que seja em missão, caso em que aí se progride, como em qualquer outro mundo. 175A. Não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Você fica lá no mundo espiritual? Resposta: não. Não. Estacionar-se-ia. E o que se quer é avançar para Deus. 5 minutos de leitura. Cansaram? Não, né? Então tá bom. Por que nós lemos tantas questões? Porque elas são questões, perguntas curtas, objetivas, e as respostas vão dando um encadeamento no raciocínio. Embora vocês saibam que nós não temos a prática de acelerar o processo. Costuma uma reunião ser motivo para estudarmos apenas uma questão. Depende da demanda do ambiente, do público, ou das nossas próprias necessidades pessoais. É isso? Ou quando a questão também didaticamente requer que a gente interprete gradativamente, tirando o espírito da letra, igual a gente procura fazer no estudo interpretativo do Evangelho, que aqui em Minas Gerais, carinhosamente, nós chamamos de estudo miudinho. A gente vai fazer as minúcias dos textos. Bom, então vamos lá. Então fica claro para nós, a partir dessas reflexões e do que a gente vem somando ao longo das nossas experiências dentro do movimento espírita, que inicialmente, precisamos lembrar que existe uma escala entre os mundos. Né? Nós temos os mundos primitivos, né? Nós temos os mundos de expiação e prova, nós temos os mundos, falando rapidamente, existem outras questões. Nós temos os mundos de regeneração, temos os mundos ditosos e temos os mundos celestiais. Vocês podem ter certeza que nós não vamos estudar aqui os mundos celestiais, porque nós vamos ter muita dificuldade. Agora, por exemplo, estudar os mundos primitivos e os mundos de prova e expiação, nós temos muito material, porque nós vamos estar estudando a nossa realidade. Deu aí? Embora tenha alguns companheiros que querem aventurar em alguns territórios assim mais audaciosos, a gente respeita, mas o nosso foco aqui, que visa mais as questões morais e nem tanto científicas, nós ficamos dentro da simplicidade que deve caracterizar o povo mineiro. Gostaram? Aí eu vou ter que lembrar do Chico, vou ter que lembrar daquele João lá da roça, vou ter que lembrar daqueles familiares que nos contaram tantas coisas. Característica do povo mineiro. Como dizia o Chico, tomar a sopa pela beirada. Porque tomar a sopa pela beirada no tempo quando ela está quente, no tempo de frio, você corre um risco menor de queimar a língua. Se você for lá no meio, o que acontece? E se queimar a língua, já imaginou? Perde sabor a sopa. Tão gostoso é ir devagar. Né? Tá bom, casal? Então vamos estudar. Então, dentro da escala dos mundos, retornar à Terra, a necessidade de reencarnar no planeta Terra, ou muitas vezes, representa a nossa necessidade atual. Uma vida só não dá, não basta para atingirmos a perfeição. Então aqui nós começamos a relembrar um dos princípios fundamentais da necessidade da reencarnação. Misericórdia de Deus, que concede a cada um as oportunidades necessárias.
Além da misericórdia, também é justiça. Justiça divina. Por quê? Dá a todos as mesmas condições. Então, como na escola nós podemos ter um bom aproveitamento, um aproveitamento razoável ou um ótimo aproveitamento. A reencarnação, didaticamente, ela associa-se ao aproveitamento do educando no liceu, no educandário. Então, se eu não tenho um bom aproveitamento, é natural que Deus nos dê condição de repetir o ano. Ou, na linguagem mais atual, fazer uma dependência de uma determinada matéria. Está ultrapassada a dependência? Eu não sei. Esse mesmo tem ainda? Hein, Rita? Com certeza. Como é que faz aí com os professores em greve, hein? Meu Jesus. Tá bom, descansando. Estamos descansando, né? A gente vai lá se não pode. Aí já estamos ouvindo a manifestação de um professor que representa uma classe em greve. E essa classe em greve depois vai ter que correr atrás. Aí vai falar assim, nossa, eu estou trabalhando demais, precisa de férias. Mas não pode. Não pode licença. Porque nesse mundo de prova e expiação, um dos vícios que vamos precisar de aprender a cuidar, que é uma chaga, é o vício do ócio. Parar. Sim? Já pensou nisso? Porque quando você para, você deixa de movimentar vários aspectos da engrenagem do seu crescimento. E quando nós entramos no ócio e repetimos isso, podemos chegar no movimento até de uma patologia, que depois vai causar inibições, dificuldades, e a gente costuma ter que voltar para a Terra para ter que correr muito atrás. Ou como diz um amigo meu, correr na frente. Eu correr atrás, ou correr na frente. O que tem a ver com a greve? Nada. Eu, com todo carinho, com respeito, nós vivemos num mundo democrático, graças a Deus, mas eu não posso perder viagem, porque eu não tenho dúvida que tem muita gente que está fazendo que o movimento da greve, ele está incomodando a grande maioria, embora essa grande maioria tenha necessidade de ter melhor remuneração. Mas existem pessoas, Marco Aurélio, que estão fazendo greve por idealismo. Tem outros que estão fazendo greve só para justificar a posição dela no sindicato. E tem outros que estão fazendo greve não é pensando na classe, não. Estão pensando em si mesmo, para se elegerem lá na frente político, representantes de classe. Então, cada um na sua posição espiritual. Mas nós que estamos estudando doutrina espírita, eu não estou mais no momento de fazer. Casalberto, eu estou. Não tem problema, estou falando por mim. Eu não respondo por ninguém. Para que eu entrei nessa fenda, hein? Porque o que deve ter de espíritos participando desse movimento grevista aí, porque tem greve do Correio, tem greve do professorado, né? E como agora os movimentos deve estar todo mundo já cansado em casa ou festejando, os espíritos não têm o que fazer nem do centro espírita. E eles estão ainda cheirando o movimento da greve, então vocês vão ter que me ouvir. Fala, Rita. Porque na hora que você começou a falar negócio de greve, eu lembrei de uma fala do meu tio ontem, quinta-feira, porque ele falando o seguinte. Ele tem a esposa dele, aposentada, ex-diretora, tem filhos professores e os 2 filhos lá, né? Um que quando tirava 96 em 100 xingava até falar que chega. E o outro dia quando tirava 50,5 saía pulando de alegria. E ele fez uma seguinte observação, sabe? Esse negócio dessa greve aí, dá até para entender, porque antes, aí ele falou assim, eu fico
governo Flávio e caso Maurício. Não quero dela, caso diferente. Porque a escola antes cobrava da gente, dos pais, quando o filho é ruim. E hoje eu vejo minhas filhas aqui, a escola cobrando delas, professores, a nota ruim dos filhos. Então, não é a família que tem que educar, não. É a escola que está tendo que educar. Então, quando você falou a questão do ócio, eu lembrei do ócio da família nesse aspecto educacional de responsabilidade. Hoje nós tivemos no instante, no departamento escolar aqui da cidade, nós ouvimos uma frase muito interessante. Quem representava o educandário afirmou assim, que a escola é a extensão do lar, portanto a escola tem sua responsabilidade, mas o lar não pode abrir mão das suas responsabilidades. Então, a escola precisa do lar e o lar precisa da escola. Na realidade, o lar conta com a escola. Ele conta. Ele não precisa. Ele conta. Porque a responsabilidade principal é do lar. Não é da escola. Então, assim, pode alguém aqui discordar. Mas nós precisamos de ter uma visão imortalista. Os educadores que passam na nossa vida, os filhos, são amigos que trabalham para Jesus, para auxiliar aqueles que de alguma forma tentam ser educadores. Porque não somos educadores na acepção da palavra. Nós somos facilitadores dos processos. Até se formos aprofundar no assunto, nós podemos até chegar na seguinte condição, que ninguém educa ninguém. Ninguém educa ninguém. Nós auxiliamos. Porque a educação, ela depende da adesão consciente do educando ao processo do aprendizado. Vamos prosseguir com a educação? Não vou ser ousado não, mas eu vou trazer o pensamento de Kardec. Por exemplo, na questão 685, comentário da 685A. Kardec diz que a educação, ela não pode ser vinculada apenas a um processo instrutivo, a educação intelectual. Porque, embora seja uma parcela de educação, a instrução apenas informa. Mas a educação é a arte de formar caracteres, de promover renovação. E para promover renovação, o indivíduo precisa de investir conscientemente nesse processo. Então ele precisa de incutir hábitos novos, repetidos, para que esses caracteres auxiliem na formação do caráter. Puxa vida, que filosofia, hein? Não preocupe, é simples. Porque o hábito, a rotina define o hábito, né? E o hábito é que vai formar o caráter do indivíduo. E o caráter do indivíduo é que vai definir o destino dele. Lei de causa e efeito. O que nós fazemos repetidamente, nós vamos construindo um arcabouço de ideias, né, de costumes, de sentimentos, que amanhã há de definir para nós o nosso futuro. Seja agora, quanto encarnados, ou na condição de espíritos desencarnados, ou quando retornarmos, como o senhor está acompanhando conosco. Muito bem, eu fico tão feliz quando alguém traz o livro e vai acompanhando, que isso significa que deve estar lendo em casa também. E se está lendo em casa aí, eu fico mais feliz. Principalmente quando ainda chega para mim e fala assim, olha, ontem à noite eu estava me preparando para a reunião de hoje. Eu falei assim, sermos bons. E quando ele fala, não, ó, tem uma semana que eu estudando o texto, mas você é campeão. Porque está na sintonia do estudo. É óbvio que o aproveitamento vai ser maior. Captado o que eu estou falando? Com muito carinho, tá, gente?
no mundo atual está difícil de ter tempo, né? Embora eu ainda sou da época, né? Eu sou da fase que o filósofo diz assim: quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Ele falou isso no meio de um movimento, hein? Um movimento que acabou que até isolado quem falou. Estou me referindo a um poeta da década de 70, lá no regime militar. Escreveu uma música. Posso citar o nome dele? Geraldo Vandré. Eu não gosto de citar nome não, porque não é para particularizar, mas para todo mundo relembrar ela. Quem sabe faz a hora. E faz mesmo. Não espera acontecer. Inclusive calando. Na época o pessoal achava que quem sabe faz a hora era brigar com um canhão, bater de frente com um soldado, jogar bomba lá. Né? Será que era assim? Parabéns para quem fez. Mas o negócio não é assim. Porque quando tem impedimento lá fora, ora e espera. Quando a vida te convidar, opera e ora. Então tem um momento de ir e um momento de vir. Não é para ficar parado. É aprender na dinâmica do processo que vai nos auxiliar nessa metodologia educativa. Vem. Vamos lá. Não, tá bom, mas tá bom, mas eu estou escorregando o texto. Tá não? Bom que o Cláudio, a gente, pô, ele é legal, ele incentiva a gente, né? Mas eu sei que tem um pessoal lá que está querendo que eu volte pro texto. Então por isso é que a gente volta para a terra. E muitas vezes. Quantas vezes forem necessárias. E como nós temos ainda dificuldade de entender o mecanismo dessa terra, não justifica que nós sejamos convidados para viver em outros mundos. Tem lógica, pô? Porque os Espíritos estão falando o seguinte: que não justifica a gente ir para um outro mundo igual, se a gente não resolver as questões aqui. E também não podemos pensar, nesse momento, em ir para um mundo superior. Um mundo em que a fraternidade impera, a igualdade é soberana. Sabe o que pode acontecer conosco lá? Saudade de fazer greve. Esse negócio aqui está muito bom. Estou bem quietinho. O povo está muito monótono. Muito monótono, né? Olha, eu posso ser franco? Tem hora que a gente está estudando André Luiz, que quem quiser estudar Espiritismo tem que estudar Kardec primeiro. Mas junto com Kardec você abre, estuda André Luiz, estuda Leon Denis. Nossa Senhora, problema do ser, do destino e da dor. Que obra! Que obra! Depois da morte, no invisível. São livros. Olha, um livro desse é uma encarnação. Uma encarnação, se você destrinchar esse livro. Tanto conteúdo. Embora tenha muito xaropinho aí que a gente compra por aí, mas faz parte, né? Que a gente solta umas lágrimas, relembra do passado, fica com saudade quando foi Cleópatra. Olha, a arqueologia está lutando para achar a tumba da Cleópatra. O que tem de Cleópatra por aí, Gino? Eu já escutei isso. Todo mundo quer ser a Cleópatra. Quer ser o príncipe. E quem quer ser Marco Antônio? Eu não quero ser de povo, outra coisa não. Você não sabe como. Mas, como todavia, porém, ninguém quer ser o vassalo lá. Ninguém quer ficar segurando a pluma da Cleópatra, espantando mosquito, porque lá tinha mosquito também. Né? Então vamos pensar. O assunto é muito importante. Nós estamos voltando tantas vezes para compreender. Eu ia dizer o seguinte, que quando a gente está estudando André Luiz, muitas vezes a gente vê aqueles movimentos, né? Costuma até o assunto ficar meio sem graça. Nossa, o pessoal, a reunião dos conclaves do mundo espiritual, aí o André Luiz vai narrando, ninguém discute. As pessoas debatem no clima de fraternidade. Eu acho que deve ser sem graça. Ninguém levanta a voz.
Todo mundo, olha, na hora que tem alguém falando é um silêncio, um respeito, né? Por isso que não pode falar. No vídeo, olha, eu fico pensando na casa de André Luiz. A casa de André Luiz, será que tem alguém que liga som lá de domingo de manhã? Alto? Não deve ter isso. Quem mora em apartamento, que é esse prédio antigo, lá na terra de André Luiz, os apartamentos, lá ninguém anda de tamanco de madrugada nos apartamentos para acordar que está embaixo, quebra as coisas. Hein? Oi? Na hora do gol do time, lá na hora do gol do time, lá no mundo espiritual ninguém deve soltar foguete, meia-noite, o time é campeão, ele está soltando foguete, não quer nem saber o que está acontecendo na comunidade. Lá não tem isso não, deve ser meio sem graça, não é, Marcos? Será que a gente dá conta de ficar... Qual mundo espiritual que nós estamos falando? Mas nós estamos falando do mundo espiritual do André Luiz para cima. Porque a nossa visualização é Sírios. Pergunta, porque nós temos vários, né? Então... Vamos pensar bem? Pensar bem. Será que nós temos fôlego para habitar? Eles podem começar a falar de níveis de coisas. Não dá conta. Começar a falar dos planos superiores, a gente vai perder a referência. Porque, como diz o outro, no fundo, a gente ainda gosta. Né? O pezinho na terra aí. O pezinho na terra. Soltando errado. Pois é. Mas precisamos de rever. Haverá alguma vantagem em voltar a habitar a Terra? Aí vem a 175. Nenhuma vantagem particular. A menos que seja em missão. Essa questão aqui está dizendo o seguinte: aqueles espíritos que se graduam, eles passam a não ter mais vantagem em reencarnar aqui. Porque já estão assumindo posições que são convidados a habitar mundos superiores. Aqui o foco aqui muda. O tônus aqui muda. Aí os espíritos estão dizendo o seguinte: a menos que seja missão. Sabe o que o Chico Xavier contou para nós, espíritas? Que quando Bezerra de Menezes completou 100 anos do seu nascimento, ele reencarnou no século XIX, lá no Riacho do Sangue, lá no Ceará. Aí quando no século XX completou 100 anos do seu nascimento, teve uma festa no mundo espiritual para homenageá-lo, né? Aquele conclave luz. E no meio dos festejos, né, Bezerra foi ficando constrangido, aquela coisa toda e tal, mas assim, muito feliz. Tinha um coral de crianças cantando hosanas para ele, e etc. Corações, milhares de corações agradecidos pelo tanto que ele fez de coisas boas. Aí no ápice da festa, se materializa um espírito de altas expressões. Esse espírito é conhecido na comunidade cristã com o nome de Celina. Celina, representante de Maria Santíssima. Para você ver o nível da coisa. E ela se aproxima de Bezerra e diz para ele que Maria Santíssima tinha delegado a ela a responsabilidade de comunicar a Dr. Bezerra de Menezes que ele estava sendo convidado a habitar uma esfera espiritual muito elevada e que ele já não tinha mais compromisso com o planeta Terra. Estou resumindo a história porque ela é longa, poética e transcendente. Naquele momento que ele recebeu a notícia, a humildade dele, o amor que aquele espírito possui, ele começou ao mesmo tempo vislumbrando o futuro, ele começou a perpassar os olhos no passado e olhar para a terra, e naquele instante ele começa a relembrar dos corações que ele amava profundamente e que ainda estava vibrando nas faixas inferiores. Então ele, simbolicamente, se coloca na condição de suplicante e pede a Celina que enderece um pedido a Maria Santíssima. Que
que ela concedesse a ele um tempo, um prazo, ainda para que ele ficasse aqui. Porque ele não poderia vislumbrar felicidade sentindo tanta dor no coração pelas condições que aqueles seres que ele ama, ou irmãos em humanidade, se encontravam. Ele estava se referindo à parentela próxima. Não. A parentela dele é a parentela do Espírito. São os irmãos em humanidade. E o pedido dele, Gino, foi tão legítimo e sincero. Disse Celina, pede que ele aguarde. E ela entra em comunhão com as instâncias superiores, porém em alguns instantes, mais rápido que um e-mail. Um contato assim, de altas expressões. Ela diz para ele pediu um tempo determinado. Ela diz para ele que a Mãe Santíssima atendia às preces dele. E ela concedia a ele o tempo que ele quisesse para ficar aqui. O tempo que ele quisesse. A humildade dele. Ele pediu um tempinho. Aí ela falou assim, olha, você tem, em outras palavras, você tem tanta autoridade, meu amigo, que o seu livre-arbítrio é a expressão do bem. Faça tranquilamente o que você quer. A nossa prece, tanto que nós pedimos, a resposta ela é relativa à nossa condição. Por isso que nem tudo que a gente pede, os Espíritos concedem. Porque se nós pedimos liberdade, primeiro nós precisamos de responsabilidade. Porque se não temos responsabilidade, como que os Espíritos vão nos conceder uma liberdade plena? O que nós vamos fazer dessa liberdade? Entendeu, Marcos? O que nós vamos fazer? Aí a gente vai entender, precisamos parar para pensar. Aí a gente começa a compreender a beleza de ter limite. Isso é magnânimo, você ter limite. Porque a gente não sabe, se a gente tivesse liberdade, o que a gente ia fazer. Aí qual o limite que a providência divina coloca na nossa vida? Pode ser limite físico, limite familiar. Quantos corações que laboram aqui nessa casa, que nos falam, poxa, se eu pudesse eu ia lá todo dia. Não dá. Tem uns que fisicamente não vêm aqui, ou estão nos acompanhando na internet, ou ficam espiritualmente vibrando por nós. Porque tem, por exemplo, uma pessoa dentro de casa que ele é o cuidador. A família impede, o marido não permite. A esposa dá trabalho, você sair de casa para vir ao centro. Quantos que queriam estar aqui, mas o horário do trabalho é à noite? Eu estou falando assim apenas, né? Quantos de nós almejaríamos, por exemplo, ter um ganho, uma remuneração material mais expressiva? Aí luta, mas é a conta do chá. Aí antes ficava revoltado, né? Poxa, mas o meu primo ganha um absurdo de dinheiro e eu aqui com esse SM aqui. Sabe o que é SM? Sabe não? É a sigla da evolução do Brasil e o povo reclama. Salário mínimo. Isso. Porque lá, quando a gente veio reencarnar aqui no Brasil, não, fomos reencarnar, voltar à Terra. Aí pedimos. Ah, mas eu queria o Brasil. Assim, pois é. Lá é que é bom mesmo. Porque lá o salário, lá, ó, como dizia o Chico Anísio, ó. Ah, é isso que eu quero. Porque lá atrás foi rei, né? Foi soberano, tinha tudo na mão. Aí aqui com o SM não vai ter mais essa liberdade toda.
O problema é que chega aqui e vai fazer greve. Esquece tudo. O trato, ó. Porque aqui tem apelo. Imagina, ô, gente, olha, vamos pensar. Eu até vou falar isso com muito carinho, porque tem uns corações nos assistindo que moram nos Estados Unidos. Né? Mandar um abraço para... Mandei outro dia um abraço para a Efigênia lá em Munique, depois ela me mandou um e-mail, agradecido, ó, que toda... Né? Amigos de outras terras, a Margarete, que mora lá em Nova York, enfim. Olha que contraditório. Ou melhor, olha que importante. Eu quero acelerar a evolução. Não quero a Europa mais. Porque a Europa, Jesus está esquecido. Por razões muito claras. Porque o velho mundo viveu as albures das guerras santas durante milênios. Então a dificuldade de ouvir, de tratar, de conversar sobre o Evangelho, o Espírito já traz quistos e empecilhos de outras vidas. Por isso que a Europa está num momento de uma profunda aridez de sentimento. Índice de suicídio altíssimo. Lá na Ásia também. Né? Lá no Oriente Médio também. Nós estávamos conversando aqui antes, né, Marco Aurélio? Veteranos de guerra lá no Oriente Médio, alto índice de suicídio, participaram dessas guerras aí. A guerra acabou, entre aspas, mas estão em pânico, fobias. Isso é complexo. Não vamos estender. Tudo isso por quê? Porque não circula amor. E nós reencarnamos no Brasil para nos preparar para voltar para a Europa. Para voltar para o Oriente Médio. Aqui nós estamos tendo uma oportunidade de beber uma água de coco lá em Porto Seguro, né? Queimar um pouquinho em Ipanema, né? Ir para... Não, Leblon, tem, né? Botafogo, Copacabana, não sei, vai para o Ceará então, vai para Santa Catarina, não na época de chuva, porque lá tem chovido muito. A Santa está soltando água para ver se o povo renova. Vocês estão achando que eu estou brincando? Eu estou falando sério. Mas aí o que acontece? Nesse clima maravilhoso, diversidade de culturas, o povo sorri, embora faça greve de dia, mas de noite está todo mundo sorrindo. Carnaval, né? Futebol. O Brasil, que terra abençoada. Japonês, chinês, soviético, polonês, americano, né? Africano, asiático. É uma comunidade fantástica. Aqui é o coração do mundo, como definiu Jesus. E a pátria do Evangelho. Só que tem o SM, Rita. Olha que tentação. Imagine você reencarnado lá no Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. E não poder fazer nada porque não tem dinheiro. A praia você tem que... Ó, a água, R$1, R$2. Tem que ficar lá o dia inteiro vendendo água. Pro turista curtir a praia. Eu ser doido para curtir a praia, mas não pode porque falta dinheiro. O SM. Você imaginou? Olha que interessante. Isso tudo é para controlar. Para controlar o desejo. Porque a evolução você tem que pautar ela na lei de circunstâncias e necessidade. Vai aí, viu, gente? Anota no caderninho. Eu aprendi isso com o seu Leão. O Emmanuel bate muito na lei de circunstância. Tudo na vida depende da circunstância e da necessidade. Se você aprender a colocar isso equilibradamente na balança, você não erra. Não erra. O indivíduo reencarnou no Brasil, voltou. Está lá no Rio de Janeiro, na praia. Olha que circunstância maravilhosa. Sol a pino, gente bonita, feliz, futebol, pessoal fazendo curva, né?
carrões passando para lá. Olha que circunstância maravilhosa! Mas ele quer, mas não pode. A necessidade dele é correta, vender o picolé lá, porque ele tem que levar o gengibre pro menino. Não é verdade? Se ele abandonar o picolé, o que vai acontecer? Desvia do processo. Né? Então, a circunstância favorece, mas a necessidade não pode. Mas de repente ele está no Rio de Janeiro. Né? E está com, ó, din-din no bolso. A circunstância favorece. Mas ele tem que verificar a necessidade dele. Qual que é a necessidade dele? Gastar todos os euros? Hein? Ou aprender a controlar? Não, esse assunto aí ficou complexo. O gostoso é quando a gente fala das lojas de R$1,99. Esta aí não tem. O povo que mora fora não sabe o que é loja de R$1,99. Aquelas lojas que vem aqueles produtos, né, Fabrício? Produtos do Paraguai, dos nossos irmãos lá da Ásia, tudo produto barato. Aí você chega na loja. Tem de R$1,99, mas não. Não tem, senhor. Pois é, eu tô pensando. Ah, você está contando isso, né? Era aquela época nossa que tinha loja de R$1,99. Até acabaram com ela. 20 anos, né? Há 20 anos atrás. Você chegava lá, olha, abridor, ferro elétrico, Chapinha. Chapinha, esticar o cabelo. É assim mesmo? Estica o cabelo. Tudo R$1,99. Olha, você passa em frente da loja dessa, R$1,99. Você com R$10 você compra 5 produtos. 5 produtos, olha que festa. Aí você passa em frente da loja, nossa, aí você começa a lembrar. Lá em casa eu tenho um abridor lá, mas ele já está meio todo, eu vou comprar um. Olha, o ferro não, eu tenho que comprar porque está barato. O meu pode quebrar amanhã. E aí você vai, a circunstância favoreceu, a loja está lá, você passou em frente à loja, você está com um tempo, né? Mas e o dinheiro, você tem R$10, 5 produtos. Mas aí entra aquela questão. Você tem necessidade de ter 3 ferros de passar roupa na sua casa? Então complicou. Então é nesse sentido. Eu acho que a turma é toda inteligente, entenderam o que eu estou falando. Né? Agora, diferentemente aquele que precisa do ferro. Mora lá em Ribeirão das Neves. Ele precisa do ferro. Mas ele não tem o dinheiro para ir no centro da cidade. Ou se foi, ele só tem o dinheiro da ida e da volta. Ele passa em frente à loja de R$1,99, ele precisa do ferro. Está barato, mas ele não tem. A circunstância não favoreceu ele comprar o ferro de R$1,99. Vocês acham que isso tem a ver com a gente quando vai no shopping? Abre a carteira, cartão de crédito, tem 6. Visa, Master, não sei o quê. Não sei o quê. E aí vai. Cada um pensando num dia. Então vamos mudar de assunto, vamos Tem gente ali que está até revirando a cadeira. E olha que eu não sei quem é. Passa o final de ano, chega lá pro mês de março, tá aqui de dívida. Mas também comprou presente para todo mundo. Aí chega julho, acabou as dívidas. Esse ano no Natal eu não compro presente para ninguém. Vou comprar só para mim. Aí chega novembro, não tem jeito, ele me convidou para cear lá. E aquela família monstruosa, tanto de gente. Aí você tem que comprar presente para todo mundo, não é? Não, mas tem a solução, amigo oculto. Sempre muda as necessidades, mas o vício é o mesmo. O comportamento é o mesmo. Eu escutei isso hoje de manhã, um companheiro falou assim, que as fases, elas mudam, mas as necessidades continuam as mesmas. É quando o Emmanuel fala para nós sobre o processo da reencarnação. Muda-se a ribalta. Mas os personagens, os protagonistas, somos os mesmos. Só estamos em posições diferentes. Em famílias diferentes. E algumas vezes, né? Porque tem outras que vêm o mesmo clã. Ela seca. Só muda a posição. Hoje é namorada, amanhã é sogra. Depois é filho. Depois é vó. Depois é tia. Depois volta de novo, é sogra. Depois casa de novo com ela. Eu estou falando da sogra, porque aí o negócio aperta, todo mundo entende o que eu estou falando. Mas o grupo familiar vem lá, no mesmo batido da lara. E a gente está fazendo as mesmas coisas.
Então, o ponto para nós de reflexão, na questão 175A, define o seguinte: não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? O que ele está falando aqui? Encarnado, tá, encarnado. Aqui, já que o negócio é complicado, eu vou ficar só como espírito. Ou seja, só habitando o mundo espiritual, Marco Aurélio. O que você acha? Não dá não? Hein? Não dá não. Você imaginou? Não progride. Não progride. Porque no mundo espiritual nós nos reunimos por sintonia, por afinidade. Por isso é que eu brinco. E costuma no domingo, sai a família depois do almoço, vai lá pro Lago Azul. Passar a tarde no domingo escutando uma orquestra lá, músicas celestiais. Aí quando volta para casa, todo mundo de mão dada, feliz. Ambiente fraterno, porque as famílias são parentelas espirituais, né? E aqui a parentela carnal, fica doido para acabar o almoço e cada um com sua banda. Essa coisa. Na que entra no carro, felicidade. Sair daquela máscara, né? Mas lá as famílias são afins. Aí volta todo mundo à tarde de domingo, chega em casa, tá cozinha toda arrumadinha. Quem que foi? A vizinha. Ah, mas você veio. Ah, mas eu amo tanto a sua família que não tem coisa melhor que vir aqui lavar a cozinha pra você. Ah, então tá bom, semana que vem eu vou, né? Eu que vou para sua casa vou lavar sua cozinha. De jeito nenhum. Aqui a gente aprende com Jesus que o que a mão lava, a mão direita lava, a esquerda nem sabe que detergente que usou. Aqui é saúde. Então lá no mundo espiritual, com o pessoal indo lá na casa da gente para lavar a cozinha, você vai evoluir como? Cláudio, tem um espírito aqui perto de você que está assim: ah, então lavar a cozinha promove a evolução, promove uma limpeza, você não acredita. Desde que não haja reclamação. Hoje eu lavo, amanhã eu sei. Ó, ficou o dia inteiro, ó. Tirou o esmalte, atrapalhou a cutícula e não ganhou bônus hora nenhum. Fez reclamando, fez cobrando. Não, eu preparo a cozinha, mas depois do almoço é você. Porque é minha hora de descansar. Aí fica aquela disputa fraterna. Chega no domingo à noite, tá todo mundo exaurido. Fica tudo para começar segunda-feira. Porque segunda-feira vai para o escritório, vai para a repartição pública, sai de casa e some do problema. Ah, graças a Deus, voltei ao cotidiano profissional. Eu não suporto aquela família. Eu não suporto mesmo. Ninguém, e olha lá que ninguém também te suporta. Porque não tem amor. E se não tem amor, aridez. Aridez. Não tem fluxo. Sabe o que vai acontecendo ao longo do tempo? Vai minando, vai ruminando e vai acabando. Então, quando muitas vezes nos procuram corações, no centro espírita, por exemplo, pedindo um toque, um diálogo, no fundo, eu queria, mas eu não dou mais conta. A maioria das situações são irreversíveis. Porque foi uma vida inteira sem fluxo de fraternidade, de respeito, de amor. Chega uma hora que acaba. A planta que não é regada, ela morre. E o fluxo que nós estamos falando aqui é de amor. Amor, vamos entender isso, gente. Isso não é filosofia, isso é ciência. O amor é o alimento das almas. Isso é uma frase de André Luiz, está no livro Nosso Lar. Ele só está interpretando o pensamento de Jesus quando o Cristo se autoproclama: eu sou o pão da vida. Pão, alimento. E alimento básico.
Amor é o alimento que sustenta, que dá base para todos os projetos. O assunto não é filosófico, eu vou repetir. O assunto é científico. Quem aplica essa metodologia na ciência do dia a dia tem tudo para vencer. E os esforços, eles são recompensados pela alimentação mental que nós promovemos. Porque somos nós que nos nutrimos. Nós é que somos responsáveis pela manutenção da nossa estrutura psíquica. Não é o outro. Não é o outro que te sustenta para caminhar. Não é o amor do outro que te sustenta. Paulo de Tarso diz assim: o amor do Cristo me constrange. É tanto amor que o Cristo dá, tanto amor que o Cristo irradia, e o objetivo do amor dele é de nos tocar para que nós possamos operacionalizar esse mesmo amor. Mas não é o amor dele que nós vamos operacionalizar, é o nosso. Que, diga-se de passagem, é o amor que sustenta o universo. Então toda a carga de sofrimento, de desequilíbrio, de doença, de desvio, foi um tipo de alimentação que nós promovemos para nós mesmos. Deu aí? Passou que não é fácil não, Cláudio? Ontem, à noite, estávamos... Ontem eu fiz tudo que eu falo para ninguém fazer. Sabe aquela história? Jesus fala para os escribas, para os fariseus, no capítulo 20 em diante de Mateus. Os fariseus sentam na cadeira de Moisés e mandam os outros fazerem, põem cargas pesadas nos ombros, mas eles mesmo não praticam. Eu deitei para preparar o estudo. 3 travesseiros, números baixos, depois de um banho quente. De um sanduíche, porque não foi pão, foi sanduíche. Alfa. Os espíritos assim, vai preparar estudo nenhum. Mas dei conta de ler umas páginas. Aí eu falei assim, não, vou dar 3 horas, é meu horário, 3 horas da manhã eu levanto e completo o estudo. Aí eles de pirraça não deixavam eu levantar 3 horas da manhã. Eu levanto toda noite. Mas outra disciplina escapou, eles, não, vai o dia inteiro, amanhã você vai se virar. Você tá rindo, Rita? Eu estou contando exatamente o que acontece com a gente. O lado humano é um negócio complicado. Nós vemos um livro, texto, que está inserido na Revista Espírita do ano de 1868. E tem uma mensagem de espírito árabe e que ele trata de um assunto muito importante, que é o processo da transição que vem acompanhando a humanidade ao longo do tempo. E me chamou muita atenção, porque eu ia tocar nesse assunto agora, mas antes eu vou fazer esse preâmbulo. No século XIX, Allan Kardec estava preocupado com a transição do planeta. Os acontecimentos, muitas mudanças. E eles estavam preocupados. E a gente vê essa onda que está nos visitando, também como espíritas, sobre o processo que muitos estão chamando de transição planetária. Fatos, acontecimentos fantásticos, mudanças, espíritos que estão deixando o planeta, outros que estão vindo, como se isso acontecesse apenas nesse período que nós estamos vivendo. Isso é um grande equívoco, inclusive, que nós espíritas estamos cometendo. Porque a transição, ela faz parte da própria engrenagem evolutiva do planeta. Sempre houve transição de uma fase para uma outra, de gerações para gerações. Como, por exemplo, para nós é muito desafiador dizer assim, os filhos que estão reencarnando são espíritos muito mais evoluídos,
A gente costuma brincar, os espíritos estão reencarnando segurando o mouse dentro da barriguinha da mamãe, com uma desenvoltura intelectual muito interessante, etc. Olha, vamos nos preparar, porque está acontecendo uma coisa de muito séria. Os nossos pais falaram isso da gente. Os nossos pais, quando nós reencarnamos, eles falaram a mesma coisa. Não, esses meninos estão chegando agora, tem que ficar esperto com eles. Os nossos avós falaram a mesma coisa dos nossos pais. Então, por que eu estou colocando isso? Porque uma onda mística, que ela é destituída de qualquer raciocínio lógico. Chegam a afirmar até que tem planetas que estão viajando de uma forma desgovernada, como se fosse a Enterprise, do capitão James Turner. A velha geração. Não é a nova geração, não. Vocês lembram? Enterprise, Capitão Kirk. Vocês lembram do Vulcano? Spock? Vida próspera, irmão? E o Dr. McCoy? Superman. Orgulho, e aí vai. Então, seria ilógico acontecimentos que viessem a mudar o curso da história e promovendo uma evolução de uma forma de fora para dentro. Tudo que está acontecendo no nosso momento, na realidade, reflete a necessidade desta geração. Mas que existe uma coordenação magnânima do mundo espiritual. Por isso, não há motivo para temermos. Não há motivo para nos desesperar. Por quê? O planeta Terra não vai fechar a porta agora, como alguns querem fechar a porta deles. Vai ter dilúvio. Olha, havia uma previsão, e esse espírito Aragô comenta, que o fim do mundo se daria no ano de 1936. Dentro das projeções dos profetas, lá do século XIX. O ano de 36 passou. Aí depois o fim do mundo caminhou mais para frente. Aí alguns afirmavam que de 1000 passará e 2000 não chegará. 1999, ó, Zé Finiz. Acabou mesmo. E acabou, não acabou? Acabou, 1999 acabou. Começou 2000. Olha, vocês vão se lembrar do Réveillon de 99 para 2000. Eu acho que deve ter sido o Réveillon mais comemorado. Porque o mundo acabou. Meia-noite desta, um pegando o outro. Você está encarnado ou desencarnado? Gente, isso é sério. Chegam a afirmar até que Chico Xavier, é duro escutar isso, fez uma previsão que Jesus fez uma reunião no mundo espiritual lá por volta do ano de 1960 chamou os embaixadores que coordenam a Terra para dar um ultimato para a humanidade. Ou vocês melhoram, ou lá pelo ano de 2010, 2020, vai haver muitos cataclismas na Terra e vai haver uma desencarnação em massa. Jesus, a gente escuta isso até de espíritos. Se o Chico falasse uma coisa dessa, ele estaria rasgando, por exemplo, um livro chamado A Gênese, de Allan Kardec, que fala da Era Nova. Nós estamos fazendo esse comentário porque estamos sendo assistidos por muitas pessoas. E a gente precisa de esclarecer algumas coisas. O Chico Xavier, na década de 50, por exemplo, afirmou que nós entraríamos num período em que a espiritualidade, dentro de um planejamento milenar, estaria, por exemplo, abrindo as portas das regiões inferiores do nosso planeta
para que espíritos que se encontrassem num patamar de ociosidade no mundo espiritual pudessem ter a oportunidade de voltar para as lides terrenas dentro de aspectos extremamente educativos, a apresentar misericórdia de Deus para todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. E o Chico, por exemplo, contou que ele visitava as regiões inferiores e que ele estava assistindo, por exemplo, essa cena é muito interessante. Estava numa banca de jornal no Rio de Janeiro, isso já na década de 60, caminhando para a década de 70, e vendo fotografias do Carnaval do Rio de Janeiro. Então o Chico disse assim para esse amigo: chegará um tempo que os objetivos do Carnaval lá de trás, que era a alegria do povo, seria extremamente adulterado, modificado, para expressões que pudessem trazer libertinagem, aonde o sexo ganharia em amplitude, dimensão, as roupas ficariam cada vez mais curtas, até que a nudez iria percorrer as ruas do Rio de Janeiro. O medo, as dificuldades, as expressões mais complexas da violência, isso tudo viria para a Terra. Porque era exatamente o que ele, Chico, e muitos médicos, como por exemplo Dante Alighieri, quando escreveu a Divina Comédia, ele assistiu no mundo espiritual, sendo levado em regiões extremamente trevosas. Então, por exemplo, há um livro psicografado pelo Divaldo chamado... Cláudio, se eu estiver errado, você me corrige. Mas parece que é Tormentos da Obsessão, que é um livro que foca a questão da sexualidade transviada, que os espíritos narram regiões do mundo espiritual onde o sadomismo, as complicações na área da sexualidade expressam frutos teratológicos os mais absurdos, que, por exemplo, na narrativa mediúnica é filtrada, porque a gente ficaria aterrorizado se os espíritos trouxessem tudo o que acontece nessas regiões. Aonde, por exemplo, os espíritos narram até a questão de um desfile carnavalesco nessas regiões, e que os carros alegóricos, eles representavam as expressões da sexualidade do corpo humano. E aí, a gente faz associação com as coisas que a gente vê no nosso mundo atual. Então, o que está acontecendo? Os espíritos que estavam de uma certa forma adormecidos, entre aspas, dentro das suas próprias conveniências e licenciosidades no mundo inferior, Jesus está abrindo os portais para que eles venham para a Terra para poderem se ajustar. E é óbvio que se vibravam em faixas da inferioridade, eles irão se ajustar dentro da inferioridade. Um espírito de alta periculosidade na área da criminologia, por exemplo, nós não podemos conceber que ele vai entrar dentro de uma vivência social de equilíbrio, de comportamentos extremamente ajustados. Espíritos que estavam vivendo a área das complicações na área, por exemplo, da sexualidade, que levam até a processo de loucura, como que a gente pode imaginar um espírito desse, por exemplo, assistindo uma reunião de evangelho? Não dão conta. Então como que eles estão se ajustando? É entrando em sintonia com aqueles que faziam parte dessas turbas, ou seja, acompliciados nas regiões inferiores. Então nós precisamos de olhar as questões que estão nos visitando por imagens, por televisão, por jornais, com bondade no coração, com vigilância na mente e com um profundo sentimento de misericórdia. Porque existem espíritos que estão vindo à reencarnação em processo, a maioria destes, que eu estou citando aqui, são espíritos que não passam por planejamento espiritual. Eles são trazidos em processos
compulsórios. Ou seja, muitas vezes lá no plano espiritual são sedados, levados a um processo de hipnotismo, trazidos e como que enxertados psiquicamente no campo mental daqueles que vão ser seus pais. Independente da forma com que eles vão, as relações sexuais vão definir a chegada deles. Seja no prostíbulo, na rua, ou até em lares abalizados. E com isso a gente vai entender por que existem seres que estão na sociedade que não conseguem se ajustar. Que reencarnam com índoles complexas. Você vê desde criança que tem tudo para ser um indivíduo psicopata, um indivíduo enfermo, seja nessa ou naquela área, com índoles complicadas na área do roubo, da violência. Crianças que se expressam de uma maneira que chegam a levar os pais ao pânico, terem que buscar apoio na área da sociologia, da psicologia, das terapias das mais diversificadas, na área da educação. Aí a gente vai entender, meu querido, por que tu abre um jornal e vê, por exemplo, uma mãe que, ao ver o filho nascer, um fruto indesejado, ela tortura um recém-nascido. Quando vê essa cena na televisão. E ao mesmo tempo, contrabalanceando um outro canal, uma reportagem com uma criança excepcional, tocando um cavaquinho e sendo o centro essencial da família em nível de carinho, aonde que o irmão até escreveu um livro falando, o título do livro é o Mano Dao, mas assim, extremamente carinhoso com esse projeto. Aí a gente vê por que pessoas têm tanta facilidade de tirar a vida do outro. Por que as pessoas se matam? O índice de suicídio está altíssimo no mundo inteiro. Isso não vende notícia. Aí ao mesmo tempo, porque doenças, né? Meningite aí dos tipos mais complicados, surtos, né? Processos que nos deixam em pânico, porque a gente percebe nesse movimento que estamos, entre aspas, numa condição ainda de muita impotência. Porque dificuldades destas estão visitando muitos lares. Uma companheira da casa aqui veio me contar que semana passada o primo tirou a própria vida. E isso deixou ela abismada. Quer dizer, o suicídio, a drogadição, a violência, está dentro das nossas famílias. Não está acontecendo no jornal, lá na periferia. Não é? O vício está em todos os lugares. A sociedade tem crise. Crise ideológica. Nós temos batido nos nossos encontros, por exemplo, na Europa, muitas vezes o vandalismo dos jovens, eles estão esparramando pela Europa fora, mas completamente um vandalismo sem função, sem objetivo. Se antes os jovens lutavam pelos ideais políticos, hoje não tem tantos ideais para se lutar. Por quê? Nós estamos caminhando para uma era em que os assuntos que antes eram importantes, hoje eles já estão se assentando e se tornando realidade. Qual que é o desafio então da humanidade? Que não se farta, que não se alimenta de intelectualismo. A humanidade não se sustenta de dinheiro. A humanidade não é atendida pela tecnologia. Só existe um caminho para a humanidade. Como define Emmanuel no livro Emmanuel, da década de 30. Educação evangélica. Ou seja, abrirmos o coração para que o amor circule. Ou seja,
que o amor seja operacionalizado. Mas isso não é um processo que vem de fora para dentro. É isso que nós estamos entendendo. Reencarnar, desencarnar, é processo. Mas não é suficiente. Se o espírito não compreender que ele precisa de Deus, que ele precisa de espiritualidade, que é muito mais amplo do que a religiosidade. Espiritualidade. A introdução de Emmanuel, o prefácio do livro Nosso Lar. Nós somos espíritas. O espiritismo tem a missão de oferecer uma chave para a humanidade. E essa chave é para a gente abrir os portais e encontrarmos Jesus. Se você não compreender, se você não lutar para entender, você não terá motivo. Então não pensemos que Deus, que os Espíritos, que Jesus vai vir aqui para resolver os nossos problemas. Não pensemos assim. Jesus nos acolhe quanto indivíduos na terra por amor, para nos conceder oportunidades. Hein, Cláudia? Será que dá tempo? Jesus em Getsemane, um horto que ficava próximo do monte. Ele ia, se recolhia para orar. No capítulo 26 de Mateus, versículo 36, o texto diz assim. Qual página, dona Nilce? 26. Página 26 também. 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, João e Tiago, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes velar comigo? Jesus chega conosco a um lugar chamado Getsemane, o lugar da oração, o lugar da reflexão. E ele disse aos seus discípulos, que somos nós: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Para ele chegar em algum lugar com alguém, ele só pode chegar com um discípulo, porque ele é mestre. Não é verdade, Cláudio? E aqui são seus discípulos. Ele não levou um. Geralmente ele leva dois. Vade de dois. A definir o seguinte: que ele nos auxilia nas diversas nuances
nos diversos departamentos, de acordo com as nossas diversas necessidades. Ele cuida da razão, Ele cuida do sentimento. E Ele sempre nos leva a algum lugar. O lugar devido. O planeta Terra. Ele reserva o lugar. Ele é o governador espiritual desse planeta. Então Ele está dizendo para nós, vinde, reencarne. Porque aqui a Terra está preparada para vocês. Quando Ele manda que nós nos assentemos, o assentar aqui é para que enquanto nós nos assentemos, Ele vai adiante orar. O assentar aqui é para ficar parado enquanto Ele está orando? O assentar aqui, Ele nos convida para nos adequarmos naquela posição que Ele confia para você e para mim. Porque com humildade nós precisamos de verificar que lugar é esse. Para valorizá-lo. Então você tem que ter entendimento. Porque se você não tiver entendimento, tu não vai valorizar e muito menos operar. Viu? E a humildade é por confiar nele que te posicionou ali. Você não sabe o motivo, Marco Aurélio. Você não sabe por que tu é pai. Por que você está na condição de filho. Por que você está naquela condição de operário, ou de prestador, ou de organizador, de professor, de aluno. Você não sabe os motivos de existências anteriores que motivam que o Senhor te posicione naquele ponto. Mas quando somos humildes, a gente assenta. A gente não faz rebelião. Senhor, o que Maria Santíssima falou para Gabriel, o anjo? O que queres de mim? O que o Chico falou para Emmanuel? Queres exercer a mediunidade com Jesus? Falou Emmanuel. O senhor acha que eu tenho condições? Isso é humildade. Sim! Emmanuel, em nome de Jesus, em nome de Jesus, parece até um projeto religioso, né? Em nome de Jesus você está curado. Não é isso, não. Porque Emmanuel entende o lugar dele e a missão dele. Então ele fala assim, olha, em nome do Senhor, você tem condição. Eu te conheço. Emmanuel conviveu com o Chico muitas existências. Ele conhecia as projeções, as possibilidades, os limites, as falhas, o lado humano de Chico. E por isso ele participou de um processo organizacional da vida de Chico Xavier. Diferente daqueles espíritos complicados que eu disse que a organização, eles não coparticipam dela. Chico participa junto com a irmã. Então você pode, desde que siga os preceitos da disciplina. Aí o que o Chico disse? Eu aceito. Então estude Kardec e viva Jesus. Se eu como guia, olha a humildade de Emmanuel, contradizer Kardec, que é o nosso coordenador, aí ficou discutindo por aí que o Chico é Kardec, que o Chico é mais evoluído que o Emmanuel. Me perdoe quem faz isso, mas é falta do que fazer. Falta do que fazer. Falta do que pensar, de discutir. Por quê? Kardec, Emmanuel e Chico são referenciais para a minha evolução. Eu não vou ficar discutindo o mérito de quem eles foram, do que eles fizeram. Exemplos deixaram. Então significa que eles entenderam com humildade o que o Senhor definiu para eles, operacionalizaram, então eles são motivos para mim de exemplo. Eles não dormiram. Aqui nós vamos caminhar, hein? Onde que eu parei, Cláudio?
Enquanto eu alheia. Porque o Senhor vai além orar. Jesus está orando por nós. Não está? Está ou não está, gente? Está. E qual que é a dinâmica da oração dele? A oração, operação. Então ele está conosco. Mas ele também tem um outro lado. Ele nos coloca na posição e vai adiante. Se ele vai adiante para orar, ele vai deixando um rastro de luz como exemplo, para que a gente siga. E ele orando, ele não baixa o padrão. Embora a condição espiritual dele, ele não vai baixar mais. Nós abaixamos. A gente não fica vibrando o tempo todo do bem, né, gente? Aliás, o bem a gente vibra de vez em quando. Aí na hora que perde o fôlego, volta para a treva. Embora a gente ache que está na luz total. Está na treva. Mas é na treva que nós solucionamos os nossos problemas para permanecer orando com o Senhor. Não sei se está achando meio filosófico. O assunto não é fácil, não. Mas é Jesus que está orando por nós. Vamos aprofundar mais. A nossa essência espiritual, ela sempre vai adiante. Nós almejamos a luz. É o Senhor que está aqui dentro. O Senhor vai. O Senhor aqui dentro, o Espírito, ele entra em comunhão com Deus. E Deus está dizendo, vinde a mim. E a gente sonha ir. Só que o que acontece? A nossa personalidade, sem compreender o lugar que nós estamos, sem valorizar a humildade de responder e de fazer, a gente acaba criando um conflito. Eu vou ou não vou? Entendeu? Aí entra esse aspecto seguinte. Ele leva consigo quem? Pedro. Então vamos voltar. Ele estava com os 12 discípulos. Mas no movimento mais contundente ele leva Pedro, João e Tiago. Ele não levou os 12. Por quê? Por que ele não levou os 12? Vamos pensar? Oi? Fica claro para nós que em todo o agrupamento existem os mais capacitados e os menos capacitados. As missões mais importantes são delegadas para quem tem mais experiência ou que já se coloca na condição de realizá-las. Significa que já são expert. Sabe o que o Emmanuel tem nos mostrado entre linhas? Que quando a gente fala em Jesus, nos discípulos, a gente está lá no top de linha, né? Como se Jesus é o governador, é o grau máximo de evolução. Aí do lado dele está sentado Pedro, João, Tiago. Não são esses os maiores embaixadores da terra. Porque se ele formasse um colégio com os maiores embaixadores da terra, teria problema no colégio apostolar? Alguém iria traí-lo? Teria ali discordância entre eles? Vocês têm lido o livro Uma Nova, de Emmanuel, de Humberto Campos? Jesus no Lar, de Ney Lúcio. Sabe quem foi Ney Lúcio? Sabe, Rei? Não, mas o Jesus no Lar é... Tem muitas escolas aqui em Minas e no Brasil afora que tem o nome dele, na última encarnação. Ele se chamava Arthur Joviano. Um grande educador, fundou Isabela Rende, algumas escolas. Ele era pai de Rômulo Joviano, patrão de Chico Xavier lá no Fazenda Modelo. Nélio Lúcio, o nome dele nos tempos lá do cristianismo primitivo, livro 50 anos depois. Não se preocupe quem não leu o livro nenhum desses. Nélio Lúcio tem um livro que conta histórias de Jesus conversando com os discípulos. É um livro pequenininho, mas fantástico. Se chama Jesus no Lar. Agora é grande o livro. Porque o povo falava que não ia ler porque ficava com preguiça, porque a letrinha é pequena. Aí a FEB pôs o livro desse tamanho. Ó, não é mais essa desculpa.
É um livro para se usar no Evangelho no Lar. Vocês têm feito Evangelho no Lar? Não respondam. Vocês têm feito Evangelho no Lar? Não respondam, por favor. Eu tenho, Casabé. Mas como você está realizando o Evangelho no Lar? Agora é outra pergunta. É com amor ou com devoção? É um culto, não tem nada de culto. O Evangelho no Lar é um momento de prece, de intercâmbio, de conversa, de fraternidade. Não é uma sessão espírita, não tem nem comunicação com os espíritos. E nem baixa espírito lá. Porque se estiver baixando o espírito lá, o espírito que está baixando lá tem até uma comédia. O espírito que baixou em mim não é muito dos bons. Os apóstolos, os discípulos, eles tinham que representar as necessidades nossas como humanidade. Por isso eram 12, completude, universalidade. Hein? Aí você tinha, ele chama Pedro. Por que Pedro? Porque Pedro representa o mais experiente. Pedro era o mais velho deles a definir aspectos de sabedoria. Porque o que ele colocava Pedro para vivenciar, os outros lá atrás não davam conta. Pergunto a vocês: a missão que ele está delegando para cada um aqui, ele está chamando a cada um aqui de Pedro. Ele não está te chamando de Barnabé. Ele não está te chamando de João. Ele não está te chamando de Judas. Ele está te chamando de Pedro. Tu és rocha, sobre ti edificarei a minha comunidade. Com o passar do tempo nós colocamos igreja. Aí instituíram a cadeira de Pedro, que passou a simbolizar o papado. Quantos indignos sentaram ali? Mas quanto pediram para sentar ali para se tornarem dignos? Nós somos os Pedros da atualidade. Nós estamos sendo convidados para pescar almas. Uma reunião como essa é um convite soberano. Uma reunião como essa não é um simples encontro. Porque a multiplicação da verdade, a humanidade necessita. Esses corações que nós citamos precisam de benfeitores, almas generosas, para ser amigos, pais, companheiros, educadores, facilitadores, para que eles tenham uma carga um pouco minimizada. Os espíritos superiores vão reencarnar para sustentar esses corações que estão vivendo tantas dificuldades. Eles estão pedindo para que nós façamos. Mas para fazer precisamos de orar, ir adiante no monte, nos preparar, porque o simbolismo, Pai, afasta-se de mim esse cálice. É um movimento que Deus concede a todos nós a possibilidade de se fragilizar, de pedir para que o mal seja minimizado. Mas a postura de Jesus é em definir: seja feita a vossa vontade, é tomada de consciência.
Ele nos recebeu na terra. E continua nos mundos espirituais orando. Mas a terra não é um lugar à parte. A terra é um lugar sagrado que compete a cada um de nós lavrá-la, cuidar, para que, como define o Espírito da Verdade na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, para que o Senhor volte e encontre acabada a obra. Nós somos os Pedros, os apóstolos do futuro. Não pensemos que o Senhor espera que façamos milagres, obras suntuosas, que atendamos milhares, comunidades. Não é isso. O Senhor apenas nos pede: faça um pouco, mas faça com amor. Leve um copo de água, dê um pedaço de pão, cubra o teu filho de madrugada com um cobertor, porque ele pode estar com frio. Da mesma forma que você pode dizer muito obrigado para o motorista que abriu a porta do ônibus para você entrar. Quando alguém vier brigando, silencie, ore. Quando alguém estiver cometendo abusos, se coloque na posição de equilíbrio. Não entre no diapasão da treva. E quando alguém estiver só, esteja com ele. Mesmo que for pelo telefone, pela carta, pelo e-mail, pela mão estendida, mas esteja com ele. Dê um instante de alegria. Faça que uma criança sorria. Diga para alguém que é possível sorrir mesmo diante do câncer, da AIDS. Porque mais triste do que o sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir. Estimule as pessoas a ver na vida um eterno milagre, porque a vida é soberanamente justa e rica de oportunidade. E o Senhor da vinha está sempre conosco. Se nós sentimos isso, compartilhemos essa certeza e essa verdade para tantos que estão caminhando sem perspectiva de vida, sem imaginar que o amanhã o sol há de despontar, trazendo oportunidades, trabalho e paz. Muita paz é o que desejamos para todos. E que essa paz seja a paz do Cristo, aquela que há de nos reunir um dia, todos, num só rebanho, pois só Ele é o nosso pastor. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.